Olá, aqui é a Helga com notícias não tão católicas. Demasiados fiéis, bispo em apuros. No domingo de Ramos, o bispo de Frascati, Raffaello Martinelli, presidiu uma concelebração com 7 concelebrantes e 6 leigos encarregados dos serviços litúrgicos e das filmagens. Frascati é a diocese titular do cardeal Tarcísio Bertone. Martinelli é um defensor das igrejas fechadas. No entanto, no final da missa, entrarão 3 ou 4 agentes da Proteção Civil para pegar oliveiras abençoadas. Por esse motivo, Martinelli corre o risco de ser multado por não ter respeitado as ordens das igrejas vazias. Um sentimental Francisco, quase em lágrimas, com a voz quebrada. Francisco presidiu uma Eucaristia de Domingo de Ramos na Catedral de São Pedro, que, devido ao medo ao bichinho, estava quase vazia. Ao dizer as palavras, comemoremos a entrada do Senhor na cidade para nossa salvação, a voz de Francisco quebrou-se. Ele, que remove sem escrúpulos aqueles que percebe como seus inimigos, de repente estava quase em lágrimas. Francisco traiu bispo de 87 anos. Extremamente triste. A Cardinal Fang Foundation criticou o fato de o Vaticano ter ignorado os bispos detidos na China enquanto apressava-se a assinar o acordo com o Partido Comunista, de acordo com a ucanews.com, do dia 17 de março. Menciona o bispo James Zhu Zimin de Baoding, nascido em 1932 e que está preso há quase um quarto de século por sua fidelidade ao Papa. Seu caso não fazia parte do acordo entre o Vaticano e a China. Para a Fundação é extremamente triste que Francisco não trocasse um velho bispo católico na prisão por 8 bispos oficiais excomungados que foram perdoados e reconhecidos por ele como parte do acordo do Vaticano com a China. Até mesmo uma autoridade civil não abandonaria seu cidadão ou seu soldado numa situação terrível e injusta, disse a Fundação. Não há distinção entre cristãos, muçulmanos ou budistas, diz cardeal. O bichinho é um exemplo da unidade de toda a humanidade, descobriu o cardeal de Abuja, John Onayekan, da Nigéria, segundo o vaticannews.va, do dia 1º de abril. Não há nenhuma distinção entre cristãos, muçulmanos ou budistas, africanos, europeus, negros e brancos. Onayekan comentou em uma oração interreligiosa organizada pela Coligação Internacional Religiões pela Paz, que goza de status consultivo junto a diferentes organismos da ONU. Ele chamou a oração significativa e poderosa. O cardeal foi um dos 12 líderes religiosos que ofereceram sermões ou orações ao vivo a diferentes deidades. O evento foi moderado por uma mulher hindu. Onayekan não rezou, mas falou sobre o bichinho, o pobre sistema de saúde nigeriano e até mesmo sobre uma necessidade de arrependimento. Cardeal Burke, quais são os nossos meios mais importantes contra o bichinho? O cardeal Burke escreve na sua mensagem de Semana Santa que desde que tornou-se bispo, não viveu um único Natal ou Páscoa que não tenha sido ofuscado por uma crise ou acontecimento muito triste na sua diocese. Um confrade comentou sobre isso da seguinte maneira: é Satanás tentando roubar sua alegria. Portanto, Burke não se surpreende que Satanás use o bichinho para distrair-nos da Semana Santa. Ele observa que muitos estão desesperados porque pensam que a vitória sobre o bichinho depende totalmente de nós, uma vez que esqueceram-se de que Cristo está no comando. A razão disto? Mesmo na igreja, houve um fracasso em ensinar que Cristo é o Senhor. Para Burke, é triste que mesmo os documentos da igreja que pretendem abordar as dificuldades mais importantes não reconheçam o senhorio de Cristo e o fato de, assim, a oração e o culto serem em nosso primeiro e mais importante meio de combater qualquer mal. Bichinho! Encontraram um caminho. A imagem mostra uma liturgia ortodoxa celebrada na Geórgia durante a crise do bichinho. Para cada fiel, foi desenhada uma flor no chão, a fim de manter todos a uma distância sanitária uns dos outros. Domingo de Ramos. Ele enganou o sistema do bichinho. O padre argentino Juan Pablo Esquivel, de 56 anos, pároco de Chiapa e Pairola, de diocese de Impéria, na Itália, não pôde celebrar o Domingo de Ramos por causa do bichinho. Assim, ele improvisou um papamóvel em que conduzia pelas ruas da sua paróquia para abençoar os ramos de palma que os fiéis tinham preparado. Grande engano, padre faz procissão com crucifixo milagroso. O padre Domenico Sirigliano, de 76 anos,
foi multado em 400 euros por ter ido em procissão com um crucifixo milagroso por Rocca Imperiale, um município da Itália. No entanto, recusou-se a assinar um relatório policial e a pagar a multa do bichinho, informa o La Nuova Bússola Quotidiana, do dia 4 de abril. Essa procissão realiza-se em Rocca Imperiale há 300 anos, sem exceção. Dizem que no dia 30 de março de 1691, a cruz sangrou diante do povo. Cardeal Pell absolvido. Sua carta. O cardeal George Pell venceu seu recurso no Supremo Tribunal da Austrália. Sua condenação foi anulada por unanimidade no dia 7 de abril. Esteve 404 dias, mais de 13 meses, na prisão, depois de ter sido condenado injustamente pelo Tribunal do Condado de Melbourne. Agora está fora e em um lugar seguro. O tribunal considerou que o júri deveria ter tido dúvidas quanto à culpabilidade do requerente relativamente a cada um dos crimes pelos quais o cardeal Pell foi condenado, e ordenou que as condenações fossem anuladas e que, em seu lugar, as sentenças de absolvição fossem proferidas. Os juízes consideraram uma possibilidade significativa de que uma pessoa inocente tenha sido condenada pelo fato de as provas não terem estabelecido a culpabilidade ao nível de prova exigido. O cardeal Pell disse numa primeira declaração que não tem qualquer má vontade com seu acusador. Ele agradece todas as orações e as milhares de cartas de apoio. A Austrália acusou um homem inocente no meio da cultura do frenesi anticatólico. Pell é o Dreyfus da Austrália, em referência aqui à famosa condenação injusta de Alfred Dreyfus no século XIX na França. Todas essas foram notícias compiladas pelo Glória TV. Até meu próximo vídeo.